Platão. Platão é um homem que viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo. Não teve nenhum contato, aparentemente, nenhum contato com nenhuma outra religião que não fosse a religião grega. Mas não era um homem religioso. Era um filósofo com um profundo conhecimento que advinha da sua grande capacidade de observação da natureza e dos estados naturais do ser humano. Platão, 400 anos antes de Cristo, jamais sonharia que viria a existir uma religião chamada cristianismo. Mas esse homem, na sua profunda simplicidade e sabedoria, já conhecia os enganos e ilusões do mundo. Já conhecia e ele criou a perfeita definição do que é Matrix, do que é o estado ilusório em que a maioria das pessoas vive. Platão criou o chamado mito da caverna. Mito da caverna de Platão. Vamos ver o que é isso. Em sua obra intitulada A República, no livro 7, ele pretende exemplificar como nós podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisionamos através da luz da verdade, em que ele mesmo discute sobre a teoria do conhecimento, linguagem e educação na formação do estado ideal. O que Platão não percebeu é que ele estava transcendendo a simples noção humana e encontrando a noção espiritual. O mito da caverna, ele diz o seguinte, que no interior de uma caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali e ficam descostas para a entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna. Eles não podem ver uns aos outros ou a si próprios. Atrás desses prisioneiros há uma fogueira, e separada deles por uma parede baixa, por detrás dessa parede, passam pessoas carregando objetos que representam homens e outras coisas viventes. As pessoas caminham por detrás da parede, de modo que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os objetos que carregam. Olha que interessante. Os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles, e veem apenas as sombras que são projetadas na parede em frente a eles. E pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando com certa razão até as sombras, aquele som, pensam ser eles as falas das mesmas. Dessa maneira, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade.
você imagina que um desses prisioneiros seja libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam as sombras. Uma nova realidade, um novo conhecimento ele iria adquirir e despertar. Uma nova noção das coisas. A luz, então, até lhe feriria os olhos e ele não conseguiria ver bem. Se lhe disserem que o presente real, que era real, que o presente era real e que as imagens que ele anteriormente via não eram, ele não acreditaria. Na sua confusão, o prisioneiro tentaria voltar para a caverna, para aquilo que estava acostumado e podia ver. Paramos por aqui. Vamos voltar na parte em que nós vemos que os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles. E veem apenas sombras que são projetadas na parede em frente a eles. Nós vemos que esses prisioneiros nasceram no interior da caverna. E cresceram ali. E que eles não podiam ver uns aos outros ou a si próprios. Você realmente consegue se enxergar? Você realmente consegue enxergar o outro à sua frente? Sentir o outro? O que se passa dentro do outro? Ter o conhecimento da empatia mais profunda? Você consegue se colocar no lugar do outro? Ouvir os sons reais que estão por trás dos sons que o outro emite a você? Porque nem sempre uma fala alegre mostra um coração alegre. E você conhece você? Você conhece sua alma, seus anseios verdadeiros? Você sabe o quanto você está preso, acorrentado? A esse sistema biológico que você nasceu e cresceu e que não sabe, não tem a mínima ideia de como se libertar? Você não tem a mínima ideia. O conhecimento, nós vimos aqui, logo à frente, imagine que um dos prisioneiros seja libertado e forçado a olhar o fogo. Nós vimos que mostra que quando o ser humano alcança algum conhecimento que muito assombroso, que vai de encontro àquela realidade falsa a qual ele está acostumado, aquele conhecimento lhe assusta, lhe fere. E ele prefere voltar ao estado anterior, que ele é mais familiar e cômodo, por medo. Quantos de vocês, quando alguém vai lhe ensinar uma coisa nova, algo diferente, uma nova forma de ver a palavra de Deus, que vai iluminar sua mente, seu espírito, quantos de vocês não aceitam, não querem crer
preferem acreditar em Deus à maneira que estão acostumados a acreditar. Preferem ver a vida, o trabalho, da forma que estão acostumados a acreditar. Preferem ver o mundo da forma que estão acostumados a ver. Não tem coragem de sair da Matrix. Não tem coragem de ser diferentes. Acham mais cômodo ser mais um na multidão e voltar para o fundo da caverna, ao invés de transcender. Isso é bíblico. Logo à frente eu vou lhes mostrar o quanto isso é tão bíblico. Não foi Jesus quem mais lutou para nos tirar do nosso estado de confusão? Basta que olhemos o Sermão do Monte em sua completude. E Jesus, nesse sermão, nos ensina o completo desapego. Como deixarmos de ser escravos, presos das nossas emoções, das nossas angústias. Ele nos dá uma nova luz, uma nova direção, uma nova forma de ver e viver todas as coisas. Mas temos sempre a tendência a voltar àquele nosso estado animalesco inicial. Porque o ser humano tende sempre a querer ser igual ao grupo. Prefere ficar na sombra, na escuridão, na ignorância, do que se destacar, do que se transformar. Prefere o conhecido, mesmo que seja confuso, que seja obscuro, do que o novo que liberta. E nós vamos em seguida, ainda no mito, dando sequência. Caso ele decida então voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram, os seus olhos, agora acostumados à luz, ficariam cegos devido à escuridão. É verdade. Quando você está acostumado à escuridão, a sua pupila dilata. Então seus olhos se acostumam a buscar aquele pouquinho de luz que é em volta para enxergar, mesmo que parcos detalhes. Mas quando você vai para a luz e você voltar para a escuridão de novo, você já não consegue ver mais nada. E aí os outros prisioneiros, ao ver isto, eles concluiriam que sair da caverna tinha causado graves danos ao companheiro, e por isso não deveriam sair dali nunca. E se o pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-los da caverna. Isso aconteceu com grandes cientistas que foram perseguidos ao lutar por suas teorias, que anos depois se provaram ser verdadeiras. Foram taxados de loucos, doentes, cegos. As pessoas diziam que eles estavam estudando demais, presos demais ao trabalho, afixurados, ensandecidos, envaidecidos. Ou com algum pacto com o demônio. É o que as pessoas vão dizer de você quando você busca a luz. Isso aqui é um detalhe simples. Quando você está só com amigos do mundo e você vai para a igreja, vão dizer que você enlouqueceu. Você deve estar com algum problema. É por isso que você está buscando a igreja. E logo tudo se acertar, volta ao normal, você volta para o mundo de novo. Esse é um caso importante. Se você tem uma ideia e um conhecimento
que é amplamente superior, que vem iluminar, que vem tirar as pessoas da escuridão. A maioria das pessoas vão dizer que você enlouqueceu. Elas também vão preferir ficar na escuridão. Talvez venha querer te internar. E se você insistir que o modo de ver as coisas e viver delas é errado, podem querer até matar você. Não pense que isso é incomum. Martin Luther King foi assassinado. Gandhi foi assassinado. Todos aqueles que buscaram Jesus, o maior de todos, foi assassinado. Todos aqueles que buscaram, de alguma maneira, libertar a humanidade das trevas foram duramente perseguidos, criticados e assassinados. Só muitos anos depois, com a mudança na consciência humana, essas pessoas, até mesmo Jesus, o nosso Senhor Jesus, só muitos anos depois, foi realmente valorizado. Muito tempo se passou, 400 e tantos anos se passaram e Jesus nasceu. E veio e deu esse maravilhoso sermão do monte. Um sermão que precisa ser estudado a fundo, profundamente. E quando Jesus foi, ele deixou para nós um grande apóstolo, chamado Paulo. E apóstolo Paulo, sem sequer fazer nenhuma menção à pessoa de Platão, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 12, Paulo fala exatamente o que Platão disse há 400 e tantos anos atrás. E diz assim em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Nós vemos tudo de forma obscura, sem entendimento verdadeiro. Como se você polisse um metal qualquer e tentasse ver o seu reflexo, o reflexo do seu próximo ou as coisas à sua volta. Tudo entorpecido. Mas haverá o dia em que você poderá ver face a face. Hoje conhecemos uma ínfima parte da realidade. Mas então conheceremos perfeitamente todas as coisas da mesma maneira como somos conhecidos por nosso Deus. Talvez você venha me perguntar, mas do que eu sou escravo? Você é escravo das suas paixões sexuais, do seu desejo ensandecido de ter um filho, de achar que é preciso deixar alguém para a posteridade. Você, mulher, é escrava do seu desejo ensandecido por ter filhos, muitas vezes.
Você, homem, é escravo do seu ego, daquilo que o mundo lhe ensina, que é preciso que você tenha dinheiro, poder, status, fama e mulheres. Que você vale o que tem, que se você não tem nada, você nada vale. E que as mulheres só vão olhar para você e ter interesse em você pelo que você tem, ou seja, você como ser humano e como homem, que é filho do primeiro da criação, ainda que seja a representação máxima da expressão de Deus, você não vale nada. Escravo das suas paixões e concupiscências. Você quer ser popular, que quer ser o mais forte, o mais bonito, o mais tudo. Você, moça, você, mulher, que quer ser a mais sexy, a mais atraente, a mais bem cotada, que quer ser arrebatada pelo seu homem, que quer que todos os seus mimos e caprichos sejam satisfeitos por um homem perfeito que só existe no seu estado de consciência distorcido. E que muitas vezes, ainda que encontre esse homem perfeito, vai se sentir sufocada num relacionamento perfeito. E vai botar tudo por água abaixo. Você, mulher, que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, escolhe o seu parceiro, o macho da espécie, através daquilo que ele pode lhe proporcionar um futuro para você e para a sua prole. E que quando o homem satisfaz esses seus desejos básicos, ele perde o seu valor e toda a sua atenção vai para a sua prole. Você é presa desses instintos que acabam por destruir a sua vida, o seu casamento. E depois você vai correndo para os ministérios de casamento, tentar entender o que é que você fez de errado. Você, mulher, que é presa na vaidade, querendo ser a mais gostosa, aquela que deixa os homens a seus pés, aquela que para o trânsito, mas que esquece do conteúdo espiritual e emocional, no sentido mais amplo, elevado à consciência de Deus. Você que é escravo do trabalho, que é escravo dos filhos, que acredita que ser pai, ser mãe ou ser filho é tudo de acordo com o que o mundo acredita e com o que o mundo te ensinou, não de acordo com o que está na Bíblia. Você que acha que tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro para dar tudo aos filhos, mas não tem tempo para si mesmo, nem para dar o principal, que é a sua presença. Ser humano que corre atrás de tudo e no fim não tem nada. Perde a saúde para conseguir dinheiro, mas depois que consegue dinheiro não consegue recuperar a saúde. Você que é escravo daquilo que te ensinam desde menino ou desde menina sobre o comportamento de cada sexo, desvalorizando
o aspecto mais importante do seu ser, que é a sua consciência e o seu espírito. É importante a mudança. É importante ter coragem para entrar nessa reflexão. Quando disserem para vocês que não é esse o caminho, vocês vão recusar a ouvir. Claro que se recusaram a ouvir. Pois não entendem de maneira alguma, não conseguem compreender que existe uma outra maneira de ver e viver. E não tem fé o suficiente para viver e ver as coisas como Cristo viu e ensinou. O fato é que é bom que cada um comece a avaliar a si mesmo e perceba o quanto está sendo presa na Matrix, nas ilusões daquilo que o mundo, as pessoas, as conveniências, a internet, a mídia, o Facebook, o WhatsApp, de todas as porcarias de cinemas, de filmes, de ilusões, tudo que você tem aprendido. E que 99% só está na sua mente, não condiz em nada com a verdadeira realidade da vida e de como ela deve ser vivida. Vou te contar uma coisa, só a espiritualidade vai te libertar. Só o Espírito pode te libertar completamente desse estado de escravidão, de obscuridade. Esse estado em que você vê tudo como um reflexo obscuro, tudo torto, entorpecido. É como se sua mente pairasse sobre uma névoa escura e você visse só as sombras à volta. Nenhuma grande teoria filosófica foi tão atual e será tão atual até o fim dos tempos como o mito da caverna. Eu penso que se Platão tivesse tido a chance de conhecer Jesus, ele teria então se tornado um dos maiores seguidores de todos os tempos, talvez até tão grande quanto Paulo, ou até maior. Porque um homem que alcançou tal visão sem ter nenhum norteamento, nenhuma ajuda espiritual da parte do nosso Senhor, e ainda assim percebeu tais coisas, um homem abençoado. É alguém que se atreveu a ver através do véu do estado de ilusão, de uma vida inútil, onde se trabalha, se cresce, se trabalha, se casa, se procria e se morre. Onde 90% da humanidade faz sempre a mesma coisa todos os dias, esperando resultados diferentes que nunca virão.
que jamais param para pensar, para meditar sobre o caminho que estão seguindo. Se realmente vale a pena ouvir as conversas do mundo. Se já não era de se libertar de todas as conveniências estúpidas e sociais e sexuais. Entenda, homem, você não precisa de mulher. Entenda, mulher, você não precisa de homem. E vocês não têm que correr atrás um do outro. Vocês têm que correr atrás de Deus. Pois Deus tem a chave de toda a Matrix. Deus tem o poder de iluminar a caverna. Deus tem o poder de liberar suas mentes entorpecidas, presas no caos de uma existência extremamente limitada e aprisionante. Isso serve também para a restauração do seu casamento. Onde você, homem, e você, mulher, precisa aprender a analisar onde você e seu cônjuge erraram, tentando atender de todas as formas aquilo que vocês acreditaram que é certo, de acordo com o social e conveniente, e não de acordo com a palavra de Deus. Onde você de repente quis dar muito aos seus filhos porque você não teve nada ou teve muito pouco. Onde você projetou a sua vida no marido, nos filhos, na esposa, nos filhos. E entrou num completo estado de degradação e ilusão. É hora de parar e avaliar o caminho que tem seguido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida matrimonial. E buscar mudar de direção, se necessário for. Entendendo que assim como é duro para você se libertar, também é duro para o outro. Mas o processo começa em você. A parte de você cabe a você. O restante descansa no Espírito de Deus. Ele se encarrega. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 12, mais uma vez. E agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, então, conheço em parte, mas então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. E sendo assim, permanecem até hoje, até o momento, estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. E para concluir, eu gostaria que vocês refletissem sobre o que é realmente amor e qual o significado dessa palavra. Se o amor é uma decisão, se o amor é uma emoção, se vocês de repente não estão confundindo paixão, estados mentais ilusórios
baixos, de nível baixo, como fiquem com Deus. Essa é a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima, até quando Deus quiser.